O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e mais 6 pessoas foram presas hoje na 17ª fase da Operação Lava Jato. Dirceu é acusado de receber propina mensal do esquema da Petrobras. José Dirceu foi preso em casa, em Brasília, onde cumpria a prisão domiciliar pelo processo do Mensalão. Outros 7 suspeitos de integrarem um esquema de corrupção também foram presos na 17ª etapa da Operação Lava Jato, batizada de Pichuleco, em alusão ao termo usado pelo tesoureiro do PT, João Vacari Neto, para propina. Entre os presos estão o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Fernando Antônio Guimarães Orniô de Moura, lobista, Celso Araripe, gerente da Petrobras, Roberto Marques, ex-assessor de Dirceu, Júlio César dos Santos, Olavo Orniô de Moura Filho e Pablo Alejandro Kippersmith. À tarde, eles deixaram a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e seguiram para a carceragem de Curitiba. No despacho, o juiz Sérgio Moro afirmou que José Dirceu persistiu em receber dinheiro de propina, mesmo depois de ter deixado o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Moro afirmou que Dirceu recebeu pagamentos mensais no valor de R$ 96 mil entre 2004 e 2013, inclusive durante o período em que foi condenado e preso no esquema do Mensalão. Moro embasou a ordem de prisão na delação premiada de 2 outros réus da investigação, Júlio Camargo, consultor da empresa Toyo Setal, e do lobista Milton Pascovitch. Em depoimento, Camargo disse que repassou R$ 4 milhões em propina por meio da diretoria de serviços da Petrobras. À época, a diretoria era ocupada por Renato Duque, por indicação de Dirceu. Duque também é réu na Lava Jato. Já o lobista Milton Pascovitch, ligado à empresa Engevix, afirmou que pagou a reforma de uma casa de Dirceu em um condomínio de luxo em Vinhedo, interior de São Paulo. A obra teria custado R$ 1.300.000. Pascovitch também disse ser o responsável pelo fretamento de jatinhos que Dirceu usou para viajar pelo Brasil para dar palestras à militância petista na época em que era réu do processo do Mensalão. Segundo a investigação, o dinheiro chegava até José Dirceu por meio da JD Consultoria, empresa do ex-ministro em sociedade com o irmão. De acordo com os procuradores, não há comprovação da prestação de serviços da JD às empresas que a contrataram. Pelo menos R$ 39 milhões foram identificados como propina. Para os procuradores, José Dirceu repetiu, no caso da Petrobras, o mesmo esquema adotado no Mensalão. Nós temos hoje uma operação que vai, além de José Dirceu como recebedor e como beneficiário. Nós temos uma investigação que busca José Dirceu como o instituidor do esquema Petrobras, ainda no tempo da Casa Civil. Passou pelo processo do Mensalão, passou pela condenação, passou pelo período que ele ficou na prisão, sempre com pagamentos para José Dirceu. O PT divulgou uma nota onde nega a corrupção e diz que todas as doações recebidas pela legenda são legais. A defesa de José Dirceu classificou como desnecessária e sem fundamento jurídico a prisão do ex-ministro e deve recorrer da decisão nos próximos dias. Procurada, a defesa de Roberto Marques não se manifestou. Os advogados dos outros citados na reportagem não foram localizados. Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. O procurador aí, o Carlos Fernando, disse que o José Dirceu é um dos chefes desse esquema de distribuição de propina e está preso. Um dos chefes, é isso? Bem, saberemos, né? Eu sei quem é o chefe dos chefes. Já disse aqui 500 vezes. Ele mora em São Bernardo do Campo, né? Já expliquei, já falei, já dei nome, endereço, tal, porque nada poderia ter ocorrido, nem o Mensalão, nem o Petrolão, sem a anuência do presidente da República da época. Isso é óbvio. Note que a Justiça e o juiz Sérgio Moro destacou o recebimento desse mensalinho de R$ 96 mil, né, desde 2004, era quando ele era chefe da Casa Civil. Portanto, ocupando um gabinete ali no interior do Palácio do Planalto. E era chamado pelo presidente Lula de capitão do time. Então, claro que o chefe dos chefes é o Lula. Não vamos tergiversar, dar volta, tal. Tudo que eu falei em 5 anos aqui do Jornal da Cultura, é interessante que está ocorrendo. Eu fico muito satisfeito, não por vingança, mas por justiça, né? Ou seja, você tem um projeto criminoso de poder, é um projeto criminoso partidário, um partido que trocou o programa partidário pelo Código Penal. Esse projeto entrou na estrutura do Estado, controlou os bancos, empresas estatais, ministérios, agências, tudo, para se perpetuar no poder, para usar recursos públicos como financiamento do partido, do projeto criminoso de poder,
e também para ganhos pessoais, enriquecendo o presidente da República, enriquecendo ministros, líderes partidários, lobistas e etc. O que ocorreu na Petrobras, por exemplo, né, que é o escândalo maior, mas não só, e tem envolvimento do conjunto das pessoas que estavam na direção da Petrobras. E quando a gente vê os dados apresentados, William, deixe todos os brasileiros de honra, de caráter, que não se vendeu esse projeto criminoso de poder, indignado, né? Poxa vida, o Zé Dirceu, eu acompanhei todas as sessões do Mensalão, me escrevi sobre o Mensalão e vi até que a advogada Cata Preta, eu assisti a entrevista dela, vi que atrás ela tinha meu livro na estante lá do Mensalão, falei, pô, que legal. Eu assisti todos. Quer dizer, eles estavam, quando eles foram, a denúncia foi recebida em 2005. Né? Entrou em 2005, foi recebido em agosto de 2007, o julgamento começou em 2012, terminou em 2014. Durante esse longo período, ele ria da justiça, não estava nem aí com o recebimento, com o processo, com o trabalho brilhante do relator, ministro Joaquim Barbosa, e nem com o julgamento. Ele estava desprezando que a justiça para ele pouco importa. Ele, no Mensalão, vale lembrar, foi comprovado que, na corrupção, uma ex-mulher dele recebeu um apartamento e um emprego. Essa vez, é uma filha. Ele resolve todos os problemas familiares. E quando começa a listar, ele disse que não tinha dinheiro. O juiz agora, hoje, bloqueou dele, do irmão e do Bob, somando os três, 60 milhões de reais. E ele fez vaquinha, quando foi condenado no Mensalão, ou desprezo, porque ele disse que não tinha dinheiro, então precisava recolher dinheiro para pagar a multa, o que era, por sinal, inconstitucional, porque multa é pena e pena não se transfere. Mas no Brasil, deixou passar. Em suma, vê a reforma da casa, vê todos os episódios. E uma última questão, William. Aqui, nessa mesma mesa, nesse mesmo local, com você presente, inclusive, o Ayrton estava presente, também estava o presidente, o representante do PT, Paulo Frateschi, dia 26 de outubro, 21 horas, dia do segundo turno. Eu disse aqui, João Vacari tem todo o esquema de corrupção. Bom, evidentemente que fui contradito, disse que era um verdadeiro absurdo. João Vacari está preso, Picholeco, como disse a reportagem, é como ele dizia, ele não falava propina, ele tinha vergonha. Achava meio chato falar propina, então eu falava picholeco. Ou seja, nós estamos caminhando. Dia 16 de agosto, nas ruas, o povo brasileiro vai bradar o seguinte: fora projeto criminoso de poder. Nós não aguentamos mais tanto ladrão, tanto bandido governando o Brasil. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, Não é muito cedo para dizer que o Zé Dirceu é um dos chefes dessa distribuição de propina na Petrobras? Bom, eu acho que, pelo que eu conheço, nem a defesa dele se manifestou até agora, só simplesmente questionou se devia ou não ser decretada uma prisão preventiva, considerando que ele já tinha uma prisão domiciliar. Então, essa é a discussão que a defesa, conhecida até agora, que a defesa fez até o momento. O Zé Dirceu, na minha memória de estudante, ele foi meu colega na UEE de São Paulo. Nós tivemos uma participação efetiva, eu antes, ele bem depois, na organização do Partido dos Trabalhadores. Quando eu fui líder do partido, tive poucos contatos com ele, mas eu fico com dificuldade de falar sobre o Zé Dirceu, a não ser falar dessas coisas que me envolvem com o passado dele, um passado de luta contra a ditadura militar, porque eu soube que, quando o partido discutiu a questão do meu voto no colégio eleitoral a favor de Tancredo Neves, ele foi um dos que mais se empenhou para que se instaurasse um processo de expulsão contra mim. Então, eu não quero comentar absolutamente nada sem ter fundamento e aguardar que o juiz tenha elementos suficientes para justificar essa prisão preventiva. Deve ter, porque é um juiz competente. O que eu ouvi pelas notícias, e se provar que, de fato, ele continuou recebendo contribuições dessas empreiteiras, mesmo quando submetidas à investigação criminal, isso mostra que ou ele tem um ótimo contrato e os que o denunciaram dizem que não tinha. Né? Esse é o grande problema que me parece existir contra ele. Porque quem diz que pagava propina, prova que pagava propina. E ele vai ter que provar que não era propina, que era trabalho realizado em serviço dos interesses desse grupo. Não me parece fácil a situação do Zé Dirceu, me parece difícil. Mas vamos aguardar o que vai decidir a Justiça para depois ter uma posição definitiva sobre o seu comportamento. Foi feita uma pergunta durante a fala do procurador lá nesse encontro com a imprensa, e muitas pessoas estão perguntando aqui, principalmente pelo WhatsApp, se o Lula está sendo investigado, já que você começou a sua fala, porque eles falam que esse fato acontecia dentro da Casa Civil quando o Lula era o presidente da República.
E aí o procurador não descartou que, ele disse que todos podem ser investigados. Isso. Todos poderão ser Todos investigados. poderão ser investigados, Sim. é isso. Então, isso tem... indica alguma coisa, Vila? Bem, lembrar que ele já está sendo investigado por tráfico de influência internacional, que nós já comentamos aqui. Esse é um outro inquérito de investigação. Agora, esse é outro que está feito, a pergunta feita para o Ministério Público em relação à questão da Operação Lava Jato. A grande questão é que ele não tem foro privilegiado, portanto, é um cidadão como qualquer outro. Ele pode ser, desde que haja indícios e razões para tal, ser solicitada a sua prisão, preventiva ou não, depende, né, pelo juiz Sérgio Moro. Agora, é inquestionável para qualquer pessoa que tem bom senso e não tenha espinha dobrada, ou seja, que tenha espinha ereta e o coração tranquilo, como diz o poeta popular, que é impossível que 2 esquemas criminosos montados no interior do Palácio do Planalto não tenha o conhecimento ou a chefia ou a anuência do presidente da República. Ele tem nome, chama-se Luiz Inácio Lula Silva. E ele mente muito, né? Com prática tem a mentira. Ele disse que quando sairia do governo, em 2010, no final do ano, ele ia investigar o mensalão. Como ele pode investigar ele próprio? Ou seja, nós estamos chegando na hora que todo o povo brasileiro gostaria, ou seja, na hora da justiça, não é da vingança. No interior da democracia, do respeito às leis, e quem não gosta de lei e de democracia é o projeto criminoso do poder. Um dos votos do ministro Celso de Mello, na ação penal 470, processo mensalão, ele definiu e fez uma análise sociológica desse projeto criminoso de poder e definiu como marginais do poder, expressão do ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, e que eu uso sempre. Esses que eu citei são marginais do poder, e eu espero que um dia torço para isso, enquanto estiver vivo, de ver que a justiça seja igual para todos, ou seja, todos os brasileiros são iguais. E se Lula cometeu o crime que eu acho que cometeu, não é que eu acho, todos os indícios mostram isso, ele tem de ir para a cadeia. Ayrton. Olha, eu ouvi o procurador quando foi perguntado isso. Ele disse que ninguém está imune a ser investigado, não é? Quis admitir com isso que é possível investigar qualquer cidadão. E a imprensa estava conduzindo a discussão sobre o nome do Lula. Então, indiretamente, ele respondeu: o Lula poderá vir a ser investigado. Isso quer dizer também que as investigações estão ainda, neste caso, estão ainda restritas a esse episódio Zé Dirceu, que tem uma nova fase. Essa é uma nova fase da Lava Jato. Tem até um nome engraçado. Pichuleco. Pichuleco. É o que o Vacari falava. Que é o que era maneira... o dinheiro. Ele não queria falar dinheirinho, falava pichuleco. É uma nova investigação. Segundo as investigações, né? Segundo as investigações. Bom, vamos lembrar o seguinte, nós estamos num país onde o Império do Direito campeia, né? Isso. E aí os direitos serão assegurados, como estão sendo, né? E, sem dúvida nenhuma, o que eu espero é que o juiz Sérgio Moro não permita que nenhuma prova, nenhum indício possa ser confundido com não prova, né? Que tudo isso possa levar a um processo regular, que não possa ser derrubado nos superiores tribunais militares, tanto o Superior Tribunal de Justiça, para onde vai esses inquéritos do Lava Jato, como o Supremo Tribunal Federal. Porque outros casos tão gritantes como esse foram lá anulados, não é? O então, Castelo de Areia, Satyagraha foram anulados no STJ. Eu sempre tenho dito aqui que é preciso que essas autoridades incumbidas do inquérito tenham todo o cuidado com o formalismo da lei. Não basta, o Vila diz, obviamente, não é um cara que está lá em cima do processo, diz, eu tenho certeza que este é o chefe mensalão. Ele tem todo o direito de dizer isso. Mas o que as autoridades estão investigando tem que fazer a prova concreta do envolvimento de A, B ou C. Porque é isso que tem que prosperar. Porque se não prosperar essa prova concreta, aí o tribunal, pessoas, advogados nos tribunais, poderão esmiuçar a defesa, encontrar nulidades que venham anular o processo. Eu lembro sempre, a Operação Satyagraha, que envolveu o banqueiro Daniel Dantas. Ela foi anulada porque, na investigação, a Polícia Federal permitiu que outra entidade, que era de investigação da ABIN, participasse da investigação. Isso teria contaminado a investigação e foi causa para anular o processo.
Então, esses cuidados que talvez o telespectador não tenha noção de que seja essas técnicas jurídicas são bem exploradas por bons e até por maus advogados, né? Porque não é difícil, né? Possam predominar numa decisão final.